Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara Rio Preto. Estamos ao vivo também nas redes sociais da Câmara Municipal, estamos no Facebook e no YouTube. Vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas há minutos aí pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Então, até hoje, sexta-feira, 17 de julho, foram confirmados 5.773 casos positivos. Lembrando que ontem eram 5.258, tivemos então 515 casos nas últimas 24 horas, recorde absoluto até agora para um único dia. E até o momento, 160 mortes foram registradas, ontem eram 154, então tivemos 6 mortes em 24 horas, lembrando que esses 515 casos eram não necessariamente das últimas 24 horas, eram exames represados, mas foram confirmados de ontem para hoje. E atualmente 301 pessoas estão internadas com síndrome respiratória aguda grave, que inclui Covid, não só Covid, mas inclui Covid, das quais 125 estão em UTI. Na Santa Casa, por exemplo, a informação é que a UTI está com sua capacidade esgotada. E segundo disse a Andréia Negri aí na sua entrevista coletiva, no seu pronunciamento, na média, em Rio Preto, cada paciente tem ficado 9 dias de UTI, por isso, segundo ela, há muita preocupação porque não há a rotatividade e os leitos vão se esgotando. E se seguir nesse ritmo, segundo ela, de internações e ocupações de UTI, corremos o risco de regredir para a fase vermelha, lembrando que na entrevista coletiva da hora do almoço do governo do estado, Rio Preto foi mantida na fase laranja ainda, que é a atual fase que estamos, que permite o funcionamento de algumas atividades econômicas com restrições, então fica tudo do jeito que está, pelo menos até sexta-feira que vem. Só para registrar aqui que o Hospital de Base de Rio Preto divulgou uma nota informando que houve evolução clínica importante do diretor da Funfarm, o Dr. Jorge Fares, que ele está estável e reduzindo significativamente o auxílio de suporte respiratório. E nesta sexta-feira, hoje, pela primeira vez, o Dr. Fares deu uma breve caminhada na UTI, onde continua internado sem previsão de alta. Tá, então essas são as informações da Covid-19 em Rio Preto nesta sexta-feira. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, temos aí o nosso WhatsApp, que é o 991637905 e o 32147766. Só para registrar aqui, eu recebi uma mensagem do engenheiro José Mário de Andrade, engenheiro civil, sanitarista, colaborador da Defesa Civil, falando desta queima incompleta de 30 mil toneladas de podas de árvore e outros resíduos sólidos descartados naquele local conhecido como Fazendinha. Segundo ele, essa queima gera fumaça tóxica que contém benzenos e compostos policíclicos aromáticos, reconhecidamente carcinogênicos. E durante a madrugada, segundo ele, a temperatura cai, reduz as velocidades do vento e, nesse período, aumenta a concentração média dos poluentes atmosféricos. Ainda segundo o engenheiro Zé Mário, além da fumaça da Fazendinha, outras queimadas, como no antigo IPA, estão contribuindo para que a poluição do ar permaneça em níveis inadequados para a saúde. Os ventos estão muito baixos aí, praticamente o que aumenta, muito baixos não, uma velocidade média de 16 km, 3 vezes mais que o normal, que aumenta os riscos de focos de incêndio. E as temperaturas deverão atingir aí nesse final de semana 30 graus com umidade muito baixa. Segundo ele mandou aqui agora, a umidade do ar neste momento, nesta tarde em Rio Preto, é de apenas 18%, então muito baixo aí a umidade do ar, e aí a poluição do ar com umidade baixa é um fator agravante das doenças respiratórias
e precisa ser contida aí essas queimadas, né? Tá, então, o registro, vamos ficar atento com a umidade do ar. Bom, mudar de assunto, porque nesta terça-feira nós teremos a 23ª sessão ordinária de 2020 aqui na Câmara Municipal e a gente tem as informações aí com a jornalista Jaqueline Casanova. Olá, a Câmara Municipal realiza nesta terça-feira, dia 21 de julho, a 23ª sessão ordinária deste ano. Na ordem do dia constam 6 projetos, 5 projetos de lei e 1 projeto de resolução. Será votado quanto ao mérito, a última fase aqui no Legislativo, projeto do vereador Celso Peixão, para que a Prefeitura mantenha os contratos de prestação de serviços enquanto durar a pandemia do Covid-19. Outros projetos com análise do mérito são do vereador Fábio Marcondes para alterar a lei Benício Hernandes Avanço para criar a carteira de identificação da pessoa com síndrome de Down. E o projeto do vereador Renato Pupo para declarar de utilidade pública a comunidade terapêutica Suriel. Ainda de Pupo, em primeira discussão, consta na pauta o projeto para que os editais de licitação para a contratação de obras ou serviços de recapeamento asfáltico tenha cláusula com exigência de serviço de fresagem. Os vereadores também votam 2 projetos da vereadora Márcia Caldas para instituir o Prêmio Mulher Negra Destaque e o dia 25 de julho para a referida homenagem. São esses os projetos da próxima sessão ordinária, a 23ª deste ano aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A sessão começa às 5 horas da tarde, pode ser acompanhada aqui pela TV Câmara 28.2 e canal 4 da NET e também pela Rádio Educativa 106,7. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, e por conta da pandemia de Covid-19 aí, atendendo as orientações das autoridades sanitárias, a Câmara Municipal segue realizando as sessões de maneira remota, né, via videoconferência, tudo para preservar a saúde aí, não só de vereadores, mas de assessores, servidores, etc. Mas você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Câmara. Bom, gente, olha só, essa semana a gente debateu aí desde segunda-feira os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com diversos especialistas e profissionais ligados ao tema, que ressaltaram a referência que Rio Preto é nos cuidados com a juventude. Mas Rio Preto é também referência nos cuidados com o idoso. Não à toa, é uma das cidades com a maior longevidade e qualidade de vida do idoso, não só no estado, mas em todo o país. Por isso, o poder público municipal, local e a sociedade civil se uniram, elaboraram uma pesquisa aí com mais de 600 idosos em todas as 10 regiões administrativas em que a cidade foi dividida, com o objetivo de construir um plano que será apresentado agora à Organização Mundial da Saúde, para que Rio Preto receba, enfim, o selo de cidade amiga do idoso. E para debater esse tema aqui, nós recebemos o Dr. Alexandre Kalash, ele que é médico, infectologista e presidente do Centro Internacional de Longevidade, o Israel Sestari, que é secretário municipal de Planejamento, e a Patrícia Lisboa, que é secretária municipal de Assistência Social. Eles estão aqui no Zoom comigo. Muito obrigado aos 3 pela participação nesse debate tão importante aqui, a quem eu agradeço em nome da Câmara Municipal, na figura do seu presidente, Paulo Paulera, e vou pedir então para o doutor Kalash abrir esse debate, fazer a introdução dele e pontuar essa pesquisa, doutor Kalash, que foi concluída, e quais foram as conclusões aí, o que os idosos de Rio Preto pensam, o que diz a voz do idoso. Obrigado, viu? Obrigado a você, Alexandre, meu xará. É imensa a minha satisfação de estar aqui com vocês para dar continuidade ao que, para mim, na verdade, é um sonho. Como você disse, eu sou médico, eu sou epidemiologista e
trabalhei na Organização Mundial da Saúde por mais de 13 anos e concebi ali o projeto Hoje Campeão, um projeto que está implementado em mais de 2.000 cidades, estados, países, mundo afora. E essa será a 5ª cidade no Brasil que oficialmente fará parte do Programa Global de Cidades Amigas das Pessoas Idosas, que eu tive o privilégio de lançar na OMS. Ele está fundamentado, um aspecto fundamental, que é o marco político do envelhecimento ativo. E o que é esse marco político do envelhecimento ativo? É projeto de vida, é fazer com que as pessoas possam envelhecer, vamos dizer, bem, acima do limiar de incapacidade. Que a gente possa construir num processo ao longo da vida as oportunidades para as 4 coisas que são importantes à medida em que envelhecemos. Saúde, que é essencial, conhecimentos, nesse mundo onde a tecnologia explode, que nós temos que envelhecer aprendendo desde o início até o fim da vida, mas pensando muito na participação social, ter o direito de participar ativamente da sociedade. E quando isso falha, nós temos o último pilar do envelhecimento ativo, eu já me referi a 3, a saúde, a conhecimentos e o direito de participar, e o 4º, que é você se sentir protegido, e a segurança não será abandonado. Por isso, São José do Rio Preto é uma cidade considerada, pelas pessoas idosas que aí vivem, uma cidade boa onde envelhecer, mas nós podemos fazê-la melhor. E é essa a intenção do projeto São José do Rio Preto, amigo dos idosos. Eu gostaria de início agradecer imensamente a um mutirão de pessoas, pessoas que trabalharam um afinco do setor acadêmico. Nós temos aí representantes, temos um grupo vibrante que deu toda a assessoria acadêmica necessária, porque é preciso fazer um projeto desses com rigor. Nós temos a sociedade civil, sobretudo representada pelo Conselho das Pessoas Idosas, que é hoje o presidente, professor Caldeira. Nós temos também o setor privado, e há que agradecer aqui a CPFL, que nos permitiu, dando apoio financeiro, para que esse projeto pudesse ser realizado. Se nós tivermos o rigor científico, a participação através da sociedade civil, o apoio financeiro, o poder público, então, pode, com segurança, e aqui na presença dos secretários Israel Sestari e Patrícia Lisboa, apresentar um plano que é baseado naquilo que é essencial para o projeto Amigo do Idoso: o protagonismo, ouvir a voz do idoso. E como você disse, Alexandre, nós ouvimos mais de 600 pessoas, tivemos uma participação grande num estudo quantitativo, mas também qualitativo, através de grupos focais. Nós tivemos mais de 120 pessoas participando desses grupos focais em todas as 10 regiões, os 10 territórios, mas tivemos também um fórum público. E ainda acrescentamos, em relação ao que estamos vivendo, essa pandemia, um estudo qualitativo por telefone para saber como as pessoas idosas estavam reagindo e estão reagindo, e faz parte de um projeto internacional de vários centros internacionais da longevidade, como esse, o Centro Internacional da Longevidade Brasil, que eu presido aqui no Rio de Janeiro, mas que também estou conectado com todos os outros 20 centros internacionais da longevidade. Nós temos essa perspectiva de curso de vida. Nós temos que nos lembrar sempre que essa é uma pandemia que pode se repetir. A qualquer momento, outro vírus pode entrar. Agora, semana passada, no Paraná, se detectou um vírus de uma gripe que passou num abatedouro dos porcos para uma mulher jovem infectada. Se essa transmissão sai da cadeia animal e passa a nos infectar, nós, espécie humana, e se nós conseguirmos, infelizmente,
passar e infectar outra pessoa, isso tem o poder potencial de se transformar em outra pandemia. Nós estamos cada vez mais vivendo grandes aglomerações humanas muito próximos a grandes aglomerações de animais. Nosso fascínio pela proteína animal está levando a isso. A destruição da Amazônia carrega em si um potencial muito grande de que aqueles vírus, aqueles germes, aquelas bactérias possam sair daquele meio ambiente onde há um equilíbrio e também ter o potencial. Nós temos que estar preparados e esse novo normal ele vai se desenrolar à medida em que nós possamos nos adaptar, responder, obedecendo à ciência, sempre com atenção àquilo que os sanitaristas nos dizem e apregou. Eu me lembro de ter feito um vídeo falando com as pessoas mais idosas de São José do Rio Preto, que o risco pode vir naquela ocasião, ainda estava longe, de repente passamos do amarelo para o laranja, para o vermelho, volta para o laranja, um arco-íris que nós estamos fazendo, nos adaptando a essa pandemia, esse novo normal. Daí a importância de nós termos os dados, de termos ouvido a palavra dos idosos, de termos diretrizes baseadas nesse protagonismo, para que, em conjunto, de mãos dadas, a gente possa, sociedade civil, com rigor acadêmico, o poder público e a iniciativa privada, poder responder a esses novos desafios. Mas antes é preciso que a gente possa construir com base naquele protocolo de Vancouver, que muitos de vocês já conhecem, que a gente tem que olhar para as questões básicas da vida, de transporte, de moradia, de participação cívica, da qualidade dos espaços públicos, todos esses aspectos que são importantes para a pessoa de qualquer idade, mas à medida em que nós envelhecemos, nós temos que revisitar. Sempre lembrando, Alexandre, aquilo que você disse no início. Se for amigo do idoso, é amigo de todos, de todas as idades. Se aquele ônibus for mais fácil para entrar e sair, porque somos mais velhos, vai ser mais fácil para um jovem com uma mochila nas costas, alguém que praticou algum esporte e machucou o joelho no fim de semana, para uma pessoa com uma incapacidade, para uma mulher grávida, para uma criança. E é isso que nós queremos. Não é uma guerra de geração. Não é fazer com que seja uma cidade só para idosos. É que essa seja uma cidade amiga para todas as idades. E o que nós estamos propondo é ouvirmos dos secretários, do Israel, da Patrícia, que nos apresentem alguns desses dados, porque só dessa forma a gente vai poder construir um plano diretor que possa ser apresentado à Organização Mundial da Saúde, e vocês sabem que podem contar com o meu empenho como ex-diretor na Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Envelhecimento e Saúde, com esse marco político de envelhecimento ativo nos norteando, podem contar que eu serei o grande embaixador para fazer de Rio Preto a quinta cidade mais amiga de todas as idades aqui no Brasil. Quais são as outras quatro, doutor? Sem querer interromper, já interrompendo, como diz o Jô Soares, mas quais são as outras quatro, só para registrar? Em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, Jaguariúna, no estado de São Paulo, para Rio Preto, tem Pato Branco, no Paraná. Há outras cidades que pretendem ser, mas que não fizeram o dever de casa como o Rio Preto fez. Nós temos que realmente ouvir a voz dos idosos para transformar os seus desejos em políticas públicas. Muito bom, tá aí a fala inicial do Dr. Alexandre Kalash, ele que é médico e presidente do Centro Internacional de Longevidade. Deixa eu passar a palavra para o secretário de Planejamento, Israel Sestari, para ele também fazer a introdução dele, falar um pouquinho desse plano aí de transformar Rio Preto numa cidade amiga do idoso. Já temos muitos idosos, agora temos que olhar para eles com carinho. Vamos lá, o doutor Israel, tá me ouvindo? Tudo certo? Oi, Israel, tá me ouvindo? Acho que o Israel não
não está ouvindo a gente aí. Deixa eu passar para a Patrícia Lisboa, secretária de Assistência Social, então fazer a introdução dela, enquanto o Israel tenta resolver o problema aí. Boa tarde, Alexandre, doutor Alexandre Kalash. É um grande prazer estar aqui, podendo debater com pessoas tão sábias, né? Dizer que, assim, para Rio Preto foi um grande prazer ter podido entrar, né, nessa empreita, né, de lutar e planejar uma cidade amiga para o idoso, que também vai ser amiga para todas as idades, quer dizer, né, aquilo que o doutor Kalash falou. Se a gente planeja uma cidade boa para todos os idosos, todos vão se beneficiar. A criança, o adolescente, a mulher, a grávida, né, a gestante, todos, enfim. Como ele disse, né, o Dr. Kalash disse, esse trabalho ele veio a partir de uma destinação solidária, né, da CPFL, que a gente realizou um termo de fomento com o Centro Internacional de Longevidade Ativa, para poder executar as etapas, né, para a gente executar as etapas até a elaboração do plano. Nós estamos num processo de pandemia, então houve a necessidade agora da gente fazer um aditivo desse plano para poder dar continuidade, e então está sendo aditivado agora até o final do ano, para podermos, assim, encerrar, concluindo todas as metas. E dizer que, assim, as etapas que a gente já percorreu fez muito sentido, né, para a nossa administração, para a nossa gestão, porque a gente entende, sim, que é a partir da participação social, a partir de dar ouvidos, né, da gente dar voz à população, em especial, nesse caso, aos idosos, que vai trazer para nós... de fato, né, como se enxergam as questões necessárias para cada pessoa envolvida. Então, a gente fala muito assim, que a gente tem que olhar na perspectiva da construção da política, olhar a partir do território. E o território de quem lá vive. Porque a gente sabe que em cada pedaço de chão, né, tem uma pessoa que tem diferentes situações. E aí... a gente tem que ouvir cada um e construir, a partir daí, estratégias que venham e façam sentido para essa população. Então, até o momento, a gente já caminhou, né, com esse plano, com essa parceria, através da organização, então, de reuniões que foram feitas, então, as pesquisas também realizadas em parceria com a faculdade, o planejamento, a formação do comitê do poder público e o comitê da sociedade civil. Em ambos os comitês, com especificidade de atuação, onde a gente busca levantar informações a respeito, né, do idoso, para, junto com o que a pesquisa agora está trazendo, né, do que ouvimos dos idosos, né, fazer, então, a elaboração do plano. Então, eu penso que nós estamos, no momento, no marco principal, que é o quê? É pegar o que a gente colheu de informações, né, Dr. Kalash, e aí, a partir daí, fazer o plano, construir os indicadores que a gente vai poder medir, né, a execução dessas metas, e aí enviar esse plano para a Organização Mundial de Saúde. Então, para nós, assim, da gestão, né, do poder público, eu em específico da assistência social, só tenho ganhos, porque ele vem de encontro com o que a política pública de assistência social pede, que é o quê? Né? Trabalhar a proteção social das pessoas, defesa dos direitos, mas principalmente articulado com a participação social na construção da política. Né? Então, todos os preceitos que é trazido pela OMS, pelo ILC, vêm de encontro ao que essa gestão, né, realmente entende e acredita. Então, o próximo passo que a gente tem agora, né, é o desafio de envolver
Agora, todas as informações, mas também o poder público, através das demais secretarias, né, com esses resultados em relação à segurança, em relação à moradia, em relação à participação social, em relação ao conhecimento, né, que os idosos trazem, o próprio mercado de trabalho, né, como é visto isso, para a gente concluir com êxito, né? E que esses idosos possam entender que não é só responder uma pesquisa, né? Ele vai ver o resultado disso na prática, né? Então, acho que dessa forma, eu penso que nós estamos caminhando agora até o final do ano nas próximas etapas, e o nosso desafio aqui no Poder Público é articular com as demais secretarias. E eu gosto de usar muito uma frase assim, que eu tenho muito marcado para mim, que eu acredito muito nesse trabalho coletivo e acredito o trabalho construído a partir da participação popular. E aí tem uma frase do Milton Santos que eu gostaria de registrar, que eu acho que faz muito sentido, Dr. Kalash, Alexandre e Israel, né? O homem não vê o universo a partir do universo. O homem vê o universo a partir de um lugar. Então, é onde ele está, né? E aí é onde ele vive, como ele vive e o que é necessário para melhoria. Se tiver, eu agradeço a participação, né? E se conseguir falar com o Israel, né, se ele estiver ouvindo, acho que a gente passa a palavra para ele. Muito bom. Vamos ver se o secretário Israel Sestari resolveu o probleminha dele. Secretário? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Estamos com o secretário Israel Sestari. Está um pouquinho baixo, mas acho que dá para a gente ouvir. Israel, se puder falar um pouquinho mais perto aí do aparelho. Esse melhorou. Melhorou. Agora sim. Vamos lá. Melhorou? Obrigado, secretário. Vocês não estão com meu rostão aqui na frente. Bom, pessoal, boa tarde. Muito bom estarmos juntos aqui, todos nós. E o que me pediram é para falar alguma coisa sobre as regiões que nós trabalhamos aqui na cidade. E esse processo todo começou em 2017, quando nós nos reunimos e sentimos a necessidade de termos dados que fossem compartilhados, os mesmos dados por todas as secretarias. Na prefeitura, cada secretaria tinha dividido a cidade numa região, na região dela, né? Então, por exemplo, a Secretaria da Educação dividia a cidade por regiões das escolas. Então, cada unidade escolar compunha uma determinada região para a educação. A assistência social dividia pelos CRAS. Então, tinha os CRAS, ela tinha essa divisão. A saúde pelas unidades básicas de saúde, e assim por diante, a agricultura, todas as secretarias. E aí todo esse grupo que trabalhou nisso, pegou o mapa e começou a trabalhar para termos 10 regiões que fossem as mesmas para todas as secretarias. E quando nós falamos isso, parece fácil, né? Mas é um processo extremamente complicado, porque tinha que colocar nessa região o que atendesse a assistência em termos de legislação federal dos CRAS, a educação em termos de legislação federal do MEC, para as escolas, a saúde e assim por diante. Então, foi como que costurar mesmo, uma coxa, né? E costurando, e eu lembro que a gente abria mapa e fazia desenho, fechando, e quando nós fechamos essas 10 regiões, ninguém acreditava, porque era uma coisa que isso todo mundo esperava há muitos anos. Fechamos isso aí, e aí tínhamos que denominar essas regiões. Poderia ser região 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aí nós pensamos, bom, se eu falar região 1, só quem é da área que vai entender, região 2. Então denominamos cada região com o nome de um equipamento que fosse conhecido por todos na cidade. Por exemplo, nós temos a represa municipal, que é um equipamento que todo mundo conhece, é uma das maravilhas da cidade. Então, tem uma região que é represa. Nós temos o hospital
de base, que é o hospital referência aqui, colocamos a outra região como HB. Então, isso, intuitivamente, quando eu falo região HB, qualquer um que mora em Rio Preto sintoniza essa região, ele pensa nessa região, então ele vai para aquela região de uma maneira intuitiva, e isso fica muito mais fácil. E feito isso, feito todo esse trabalho, entra em cena esse grupo intersetorial, que é esse grupo que fortalece, que dá a base de sustentação para tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Porque esse grupo, ele trabalha lá na ponta e traz aqui, lá para cima, essas aspirações. E esse grupo, ele tem um contato mais direto com a população, com a comunidade lá na ponta. E ele, então, entende e faz entender tudo isso, a cidade, nesse processo, de uma forma global, que está tudo interligado. Não dá para eu pensar na criança e não pensar no idoso, pensar no idoso e não pensar na criança. Tudo faz parte de um contexto. Por isso que o prefeito gosta muito de chamar a cidade de todas as idades, porque é a cidade de todas as idades, não dá para fazer estanque, nada, né? Então, eu acho assim, o que nós avançamos nesses anos de trabalho foi algo que, para nós, é assim, inimaginável. Então, eu queria parabenizar toda a equipe que trabalhou nisso e que está trabalhando e que está participando de tudo isso. Aí, para somar, vem esse projeto que nós estamos trabalhando agora, do idoso, e eu acho que isso fecha tudo isso que nós estamos tendo. Então, é muito bom estarmos juntos e participando disso como estamos participando. Muito bom, secretário Israel, obrigado pela sua fala. Olha só, antes de eu voltar a ouvir o Dr. Kalash, deixa eu chamar um intervalo rapidinho, 30 segundos, e a gente volta na sequência e o Dr. Kalash vai detalhar e esse estudo, essa pesquisa que foi feita com os idosos, e tem mais alguns assuntos aqui para a gente abordar. São 30 segundos, a gente já volta. Tem gente por aí que insiste em fazer ligação clandestina na rede de água. É o famoso gato. Isso gera prejuízo para todo mundo. Rio Preto perde, você perde. Por isso, o SEMAI está intensificando a fiscalização, reduzindo irregularidades, a mais investimentos e serviços ainda melhores. Ligação clandestina é crime. Ajude a combater fraudes na rede de água. Gato custa caro e é você quem paga essa conta. SEMAI, trabalhando para você ter um dos melhores serviços de água do Brasil. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Você tem direito de beber e direito de dirigir, mas fazer as duas coisas juntas não dá, não. É porque o álcool é a causa de 70% dos acidentes de trânsito. Tá saindo pra beber? Deixa o carro em casa. Vai beber com os amigos? Combine quem vai ser o motorista da vez. E não deixe ninguém dirigir se estiver embriagado. Não caia na conversa. Café forte não resolve. Não esqueça, álcool e direção é uma gelada. Dicas da amamentação, livre demanda. Amamente em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Ofereça uma mama por vez e deixe o bebê mamar até soltar o peito sozinho. E se ele ainda quiser, ofereça o outro peito. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Ok, gente, estamos de volta e hoje, no programa de hoje, estamos debatendo aí o projeto, né, que Rio Preto constrói, uma parceria entre poder público e sociedade civil, para conseguir aí o selo, né, o título de cidade amiga do idoso, que é conferido pela Organização Mundial da Saúde. E até por isso quem está aqui com a gente é o Dr. Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional de Longevidade, o Israel Sestari, secretário de Planejamento, e a secretária de Assistência Social, Patrícia Lisboa. Dr. Kalash, o senhor fez a introdução, falou da pesquisa. Quais as conclusões que essa pesquisa feita com os idosos de Rio Preto chegou
E o que é necessário agora para conseguir elaborar esse plano e obter o certificado aí da OMS? O que é interessante, Alexandre, é que, como nós fizemos esse estudo através dos territórios, dessas 10 regiões que o Israel já definiu, nós temos que pegar cada uma das, nós chamamos de pétalas, porque desenhamos de tal forma esse processo como se fosse uma margarida que tem 8 pétalas. Então, nós analisamos para cada uma das regiões, ouvindo das pessoas idosas suas vozes, questão específica de moradia, de transporte, de participação social, de respeito e inclusão social. Olhamos a questão de emprego, inclusive o aspecto do trabalho voluntário, questões de comunicação e informação, serviços sociais e saúde, e os espaços públicos, onde nós caminhamos, onde nós andamos. Para cada uma das 10 regiões, dos 10 territórios, nós fomos ouvindo, notando, como eu disse, foi um processo misto, de um estudo quantitativo, em que a gente toma nota e quantifica, mas também qualitativo, para dar cor a esses números. Os números apenas não servem para que a gente possa ter uma real dimensão daquilo que a Patrícia chamou a atenção, de que seja pessoal, que eu me reconheça, que eu tenha uma ressignificação dentro daquele conjunto. E encontramos alguns aspectos que são comuns às 10 regiões, mas algumas coisas podem ser generalizadas. Os idosos de Rio Preto se queixaram de que muitas vezes há falhas na comunicação, na informação. Pode ser até que o serviço exista, mas ele não está me chegando. Eu não sei que eu tenho direito, que aquele serviço está disponível. Houve muita queixa em relação à qualidade das calçadas. Olha aí, ó, tem que caminhar, tem que correr, tem que fazer atividade física, mas as calçadas não estão bem mantidas. Isso leva a riscos. É o risco daquela pedrinha que não devia estar ali, mal presa, daquele buraco, daquela raiz que levantou o solo. Então, essa foi outra queixa generalizada, mas claro, nos bairros que a gente poderia chamar de mais periféricos, esse problema é maior. Um problema que foi encontrado de uma forma bem clara são as queixas em relação ao transporte público. Você, quando envelhece, precisa de uma boa política de transporte, uma boa política de envelhecimento ativo, significa que você possa confiar no transporte que possa te levar de A para B para Z. Inclusive a qualidade dos veículos. A dificuldade de entrar, porque, em geral, os veículos que são utilizados, os ônibus, em transporte público, são feitos em chassis de caminhão, são muito altos. Isso é um problema generalizado no Brasil. São poucas as zonas urbanas, inclusive de cidades ricas, em que você tem aquele ônibus que desce. Você pode entrar, inclusive, com a sua cadeira de roda, como tem nos países mais ricos, mais desenvolvidos, em que você espera com conforto num ponto de ônibus, que tem uma cobertura, que tem um lugar para sentar, e que na hora que o ônibus chega, você não tem que fazer um esforço além da sua capacidade física. Então, você veja duas coisas que estão interligadas, todas essas dimensões se ligam. Quanto mais você envelhece, mais você precisa exercitar-se para ter massa muscular para poder te fazer desempenhar as atividades de vida diária. Entrar e sair daquele ônibus, sobretudo se aquele ônibus não está adaptado, que não é amigável a ninguém. Pessoa idosa, pessoa que é cadeirante, uma pessoa com uma incapacidade, ou, como eu disse, alguém que, praticando algum desporto no fim de semana, machucou o joelho. Ou aquele jovem com uma mochila, ou aquela mulher grávida, ou aquela criança. Então, nós temos que pensar muito nessa questão de transporte, porque ela aflora de forma bastante clara. Mas também o aspecto de que, na zona central, os serviços de transporte são mais abundantes e mais confiáveis. Mas se você vai mais distante daquela zona central,
você tem mais dificuldade em relação a isso. Houve queixas sobretudo não nas zonas mais centrais, de não haver áreas verdes, lugares públicos, onde seja agradável você sair para aquela tal da caminhada. Lembro quando eu estava implementando um projeto, logo depois que eu saí da Organização Mundial da Saúde, eu fui morar em Nova York, passei 2 anos lá, implementando um dos melhores exemplos de cidade amiga do idoso. Era intencional. Eu queria que uma cidade muito influente como Nova York pudesse ser vitrine. E os idosos de Nova York diziam, nos grupos focais, quando a gente os reunia, também nos fóruns públicos, não adianta dizer para a gente que fazer exercício é bom, que a gente tem que fazer as caminhadas. É difícil. À medida em que a gente envelhece, a gente tem que andar 400, 500 metros e sentar, ter bancos. Pode ser uma coisa tão básica como essa, de você poder ter um banco, onde você possa sentar com segurança e recarregar a sua energia. Nova York é uma cidade inclemente em termos de clima. Às vezes é muito quente, às vezes é muito frio, pode ventar muito, pode ter neve. Então você precisa desses pontos de ônibus ter uma cobertura. Mas se você tiver uma cobertura num recinto todo fechado, que quem está do lado de fora não te vê lá dentro, você se sente inseguro. Você está exposto a alguém que chegue ali e se aproveite. Então tem que pensar na segurança. Lembram? É um dos 4 pilares do envelhecimento ativo. E o que nós começamos em Nova York, que pode ser uma ideia para esse plano a ser desenvolvido em São José do Rio Preto? Nem sempre, eu sei, já estive em Rio Preto em dias de muito calor. Nem sempre é possível ficar sentado do lado de fora. Você tem que entrar num ambiente que seja mais acolhedor, com uma temperatura mais amena. As pequenas lojas de Nova York, pequenas lojas, estou falando de pet shops, de uma loja de venda de qualquer coisa, farmácias que são abundantes e muito frequentadas por pessoas mais idosas, ofereciam um lugar para sentar, você pudesse entrar, recarregar a bateria. Outra queixa de Nova York que serve de exemplo também para São José do Rio Preto, as pessoas, à medida que envelhecem, muitas vezes têm urgência de ir ao banheiro, têm incontinência, e muitas vezes deixam de sair porque não há banheiros públicos. Os poucos que haviam foram fechados, inclusive em Nova York. Então, aquela pequena loja que te oferece onde sentar, que você possa usar o banheiro, se torna público. Te oferece determinadas ofertas especiais. Elas ganham um selo de uma empresa amiga do idoso. E tem um círculo grande mostrando essa empresa é amiga do idoso. Inclusive, ajudando o poder público e subsidiando, colocando bancos nas praças, nas ruas, por onde as pessoas mais circulam, identificadas. Este banco, que é um desenho apropriado e aprovado pela prefeitura, e que possam ser identificadas. Este banco foi patrocinado pela farmácia tal, ou pelo supermercado tal, ou pelo pet shop tal. As pessoas idosas, em muitas cidades, disseram, claro que nós gostamos de sair. Mas quando a gente vai num restaurante, me lembro de uma senhora no Canadá, e ela dizendo, eu gosto de sair, de ir comer fora, mas não tem um happy hour que é para os jovens chegarem e desfrutarem e terem um preço especial. Nós devíamos também ter um happy hour. E a gente não gosta de comer muito tarde, porque depois pode dificultar o sono. Então, se você pode comer das 6 às 7h30, perfeito. Aquele é uma hora especial em que você, uma pessoa mais idosa, pode encontrar ofertas. E eu me lembro dessa senhora dizendo, outro dia eu fui jantar no restaurante com meu neto, que tem 18 anos. E ele come muito. Poxa, não é justo. Eu paguei o mesmo preço que ele, que come, acabou comendo também a minha comida, que tenha, os pratos não tem para crianças, que possam servir, que possam ser
responder a essa necessidade da participação, de você estar participando plenamente. Tudo isso é o que vai configurando os elementos para que a gente possa sempre pensar nos 4 elementos: no acadêmico, na sociedade civil, fundamental ouvir o que o idoso quer, fazer com rigor, que é o lado acadêmico, a participação da sociedade civil e, claro, o poder privado. Queiramos ou não, o país vai entrar numa recessão, vai ser difícil. E o aporte da iniciativa privada, que ainda vai poder responder a essa recessão, é fundamental aqui. Nós estamos juntos, nós vamos ter que ter muita solidariedade para sair nesse período pós-pandêmico. Há o risco também, meus caros, de que esse vírus, da forma como ele vem sendo mal administrado no país, se tornar ele endêmico, que a gente saia desse período agudo. Estamos num platô, em nível nacional, muito alto. A Organização Mundial da Saúde, hoje mesmo, estava em contato com Michael Ryan, que é um amigo meu e que é quem coordena a resposta global da OMS em relação à pandemia, e ele disse: o Brasil continua nos assustando muito, porque entrou num platô muito alto, com mais de 1.000 mortes a semanas por dia. Isso faz com que o país possa entrar num processo endêmico. O que isso quer dizer? Que o vírus fique circulando. E esse vírus, até que a gente tenha uma vacina confiável, produzida em alto número, que vai custar muito dinheiro, que possa chegar até nós, até Rio Preto, pode levar muito tempo. E aí vem a tecnologia. Os idosos também de Rio Preto, antes mesmo da pandemia, se queixaram. Nós temos que fazer que essa tecnologia da comunicação seja mais amigável das pessoas idosas. Temos que facilitar. Aí uma oportunidade fantástica intergeracional, de intergeratividade, de que o idoso possa, com a sua experiência, ser um mentor, inspirar uma pessoa mais jovem, mas que essa pessoa mais jovem possa estender a sua mão solidária para que nós, idosos, possamos aprender coisas que para eles são naturais, já são nativos tecnológicos. Para nós pode custar um pouquinho mais, mas todo mundo pode aprender. E esse é um dos princípios do envelhecimento ativo. O conhecimento ao longo da vida. Aprender a aprender, da infância à velhice. E fazer com que a tecnologia nos chegue de uma forma mais amigável, mais intuitiva. Nós não estamos todos aqui usufruindo de uma ferramenta que há 10 anos não existiria, que essa pandemia seria muito mais difícil de ser enfrentada se não fosse essa facilidade de termos aqui grupos, Zooms, webinários, de estarmos em contato. E aí vem um princípio que eu gostaria muito de deixar implantado em Rio Preto. Seja um vizinho solitário do idoso solitário. Nós descobrimos também que há pessoas que vivem sós. Não por gosto, mas porque assim é a vida. Se tornaram viúvas ou viúvas, os filhos foram embora, partiram para outros lugares, ou famílias que nunca tiveram filhos, ou pessoas que sempre foram solteiras. E essas pessoas são as mais vulneráveis do isolamento social, porque isolamento é uma coisa, solidão é diferente. Você pode estar isolado, mas não se sentir só. A solidão dói. O isolamento social pode ser rompido. É fazer com que esse isolamento não se transforme em dor, em angústia. Para isso a tecnologia ajuda, mas se não for a tecnologia, o velho telefone, o bater na porta, está precisando de alguma coisa? Quer que eu faça as suas compras? Quer que eu traga alguma coisa? Para esse idoso que talvez não tenha a sua família ou nunca a teve, não se sinta tão solitário para nos transformar na solidão. Nós encontramos também, embora de modo até surpreendente para mim, de forma geral, em toda Rio Preto, as pessoas se sentem satisfeitas com suas moradias. Houve um índice bastante alto, de mais de 85% em todos os territórios.
Mas encontramos também nas periferias pessoas que não vivem em casas próprias, são alugadas. Isso tem peso no orçamento alto. Mas também tem um aspecto importante que elas não conseguem transformar, fazer pequenas adaptações, botar aquela barra no banheiro, botar um piso antiderrapante, pequenas mudanças no interior da sua moradia que podem fazer toda a diferença, porque nós sabemos, por estudos epidemiológicos mundo afora, de que a maioria das quedas, dos acidentes, são dentro de casa e, sobretudo, no banheiro, tal do banheiro. Coisas simples. Aquela porta do banheiro, que em geral é um cômodo pequeno, e que se você cai dentro do banheiro e a porta entra para dentro, você acaba machucando mais aquele corpo que está ali acidentado no chão. Coisa simples. Fazer com que a porta do banheiro abra para fora e não para dentro. E que possa, com isso, com essas pequenas adaptações, mas quem mora numa casa alugada não vai ter essa autonomia. E a autonomia é muito importante. Nós queremos viver com independência, com o mínimo de ajuda. Podemos exercer as atividades do dia a dia, da vida diária, do cotidiano. Mas nós queremos, acima de tudo, viver de acordo com as nossas intenções, desejos, nossos anseios, nossas vontades. Isso é autonomia. E, hierarquicamente, é mais importante. E, muitas vezes, a nossa autonomia acaba sendo cerceada porque o meio ambiente físico e social não nos ajuda. Fundamental o papel da mídia. Houve queixas de comunicação, de informação, fazer com que a mídia tenha esse canal direto, que possa falar numa linguagem em que pessoas, não necessariamente de nível cognitivo, intelectual alto, que essas mensagens sejam facilmente compreendidas. Explorar muito essa questão do trabalho. Nós ouvimos desses idosos a vontade, muitas vezes, deles continuarem trabalhando, mesmo que seja um trabalho voluntário. Estimular esse trabalho voluntário num país com tanta desigualdade, com tantas necessidades sociais, vamos descobrir e oferecer oportunidades para que esses idosos não se sintam sem propósito. Você pode acumular os 4 capitais importantes para que a gente envelheça bem: capital da saúde, capital de conhecimentos, capital social, você tem amigos, você tem familiares. Você pode até ter dinheiro, capital financeiro, mas se você não tiver um propósito de vida, você começa a se perguntar, mas afinal, vale a pena viver tanto? Então, preencher, dar oportunidades, estimular a sociedade civil. E aí eu não estou falando da sociedade civil necessariamente que trabalha para o idoso e com o idoso, eu estou falando do Rotary, do Lions, eu estou falando da sociedade civil religiosa, dos templos, das igrejas, fazer com que elas possam estimular e dar uma boa-vinda ao idoso que queira desempenhar esse trabalho social. Tanta coisa que pode e deve ser feita. E, finalmente, um aspecto que é bem positivo. As pessoas idosas elogiaram, satisfeitas com as unidades básicas de saúde, mas gostariam de ter mais apoio no aspecto social, que elas pudessem se sentir mais acolhidas e exatamente compensar quando existe uma falta deste capital social. De forma que a gente encontrou muitas coisas positivas. E nessa perspectiva de ter um plano que possa ser desenvolvido, nós vamos ter eleições agora, em algum momento no final deste ano, ter já esse plano para que uma nova administração, seja ela qual for, já encontre e se comprometa em executar. Somente assim a Organização Mundial da Saúde vai aceitar que Rio Preto entre nesse rol de tantas cidades mundo afora que incorporaram esse guia da cidade amiga de todos. Mas nós já temos todos os ingredientes para poder fazê-lo com segurança.
Muito bom, doutor Kalash. Só antes de eu passar para o Israel, rapidamente, o senhor pintou aí uma cidade perfeita, né? Inclusive estando Nova York, cidade, Canadá, primeiro mundo. É possível uma cidade como Rio Preto, com suas diferenças, suas peculiaridades, atingir um nível desse a curto prazo? Se essa pergunta é para o Israel, ele vai responder já. Mas cada cidade tem suas falhas. Cada cidade tem suas fortalezas. Você tem que adaptar a nível local e fazer com que essa cidade, Rio Preto, possa responder de uma forma realista. Nós não queremos que São José do Rio Preto se transforme numa Nova York. Perdão que fecharam aqui. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Então, a ideia não é essa. Se vocês encontrarem no site da Organização Mundial da Saúde, há centenas e centenas e centenas de exemplos mostrando que cidades não precisam ser super ricas. Esse é o grande desafio, Alexandre. Os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Foi um processo mais lento, com recursos. Nós estamos envelhecendo muito mais rapidamente sem os tais recursos. E sabemos que essa recessão causada pela pandemia pode fazer com que a gente entre ainda mais fundo. Daí, ainda mais importante a solidariedade, a empatia, a responder, a saber como tratar os mais vulneráveis. E não há dúvida, em qualquer crise, qualquer emergência, os idosos são entre os mais vulneráveis. As crianças também, os muito jovens. A diferença é que na pós-pandemia nós somos os recursos mais importantes para a reconstrução. Eu, enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, fiz 16 estudos comissionados no Canadá ou Moçambique, de terremotos na Turquia, o Paquistão, de guerra no Líbano, de tsunami no Japão, de tempestade de neve no Canadá, seca no Moçambique. Todas situações de crise. E sabe por que nós somos os agentes importantes na reconstrução? Vulneráveis durante a crise, mas quando ela passa, nós podemos ver a luz no final do túnel. Nós já passamos por muitas e boas. Nós somos importantes para abraçar e agasalhar essa comunidade que pode estar traumatizada. Há um trauma. Você falou de 160 mortes hoje, até hoje, em São José. Nós estamos falando quase 80 mil e a subnotificação, nós sabemos, é muito alta. Provavelmente tenhamos para mais de 100 mil pessoas idosas. O trauma é imenso. E não são só as pessoas que estão morrendo por causa do coronavírus, são as pessoas que estão morrendo prematuramente porque não estão indo aos equipamentos de saúde com seus cânceres, seus problemas cardiovasculares, suas complicações de diabetes. É um luto coletivo. Nós temos que responder a isso. É muito difícil você ver um parente seu amado que vai para um funeral isolado, num caixão fechado, em que não há uma despedida. Nós temos que compartilhar essa dor e, de novo, nós, os idosos, temos, pela experiência de vida, o saber de como ultrapassar e como reconstruir. Não nos subestime. Não somos somente os vulneráveis. E existe muito idadismo, preconceito. Que adianta? Já viveu. E daí? Nós somos importantes. E por isso seremos também importantes na fase de reconstrução para fazer de Rio Preto uma cidade amiga de todas as idades. Muito bom, doutor Kalash. Estou até recebendo a mensagem de alguns ouvintes aqui, a dona Maria de Fátima, do Cinebaldi. Ela fala que, concordando aí com o senhor, que no ano passado tropecei num tapete dentro de casa e quebrei o pé. Fiquei gritando sozinha e quando saí do hospital mandei tirar tudo, não tem mais tapete em casa. E a outra falando do ônibus aqui, que o ônibus parece que está dirigindo caminhão de gado. Tá aí
o recado. Bom, deixa eu passar para o Israel, para a gente já caminhando para o fim aqui. Israel, tudo isso que o Dr. Kalash falou, etc., todas as ações aí positivas e relativamente simples de serem executadas, dadas a simplicidade. Quero saber como o Rio Preto pretende ou vai implantar isso. O plano diretor que está em elaboração já prevê essas adequações ao idoso, etc. A palavra é sua, Israel. Bom, nós estávamos aguardando essa finalização dessa pesquisa e o grupo já tem algumas propostas de trabalhar com as secretarias naquilo que a secretaria já pode de imediato estar fazendo. Então, nós temos, por exemplo, como exemplo aí a Secretaria de Trânsito. O que a Secretaria de Trânsito pode, junto com a concessionária de transporte, treinar os motoristas para justamente não acontecer isso que a telespectadora falou, parecer que está dirigindo um caminhão de gado, né? Então, são coisas simples, como o Dr. Kalash já citou em algumas outras oportunidades, treinarmos o porteiro do prédios onde no centro da cidade, onde nós temos a maior população de idosos, esses porteiros servirem o idoso também, né? Poder educar esse porteiro para isso. Então, são ações simples que eu acho que a gente consegue chegar lá. Não dá para imaginar a cidade perfeita, a cidade ideal, porque ela não existe em lugar nenhum, né? Às vezes a pessoa fala, mas tal cidade de primeiro mundo é perfeita. Aí você pega a cidade, você vai ver o índice de suicídio na cidade é 10 vezes maior que o nosso aqui. Então, ela não é perfeita, ela tem alguma coisa lá também que está errada. Então, a cidade perfeita não existe, mas existe a cidade com vontade de trabalhar e que o cidadão possa viver melhor nela. Bacana. Passar para a Patrícia, se a Patrícia quiser falar alguma coisa. Patrícia, a questão aí da intersetorialidade, como que a assistência se encaixa aí na questão da cidade amiga de todas as idades? Eu concordo com Israel, assim, no sentido de que agora a gente tem que detectar quais são os apontamentos, né, que poderão ser realizados, ações de curto, médio e longo prazo, né, o que dá, o que não dá, e pensar em como fazer, envolver todas as secretarias. Acho que esse é o grande desafio, né, para nós. E a intersetorial é uma ferramenta muito importante que a gente tem, porque nela todos estão participando, todo o poder público, né, todas as secretarias, como também as principais e a própria sociedade civil. Então, ela é um grande espaço, né, de debate, de envolvimento, onde a assistência social também atua juntamente com o planejamento, né, com a saúde, com a educação, que são as secretarias fins aqui, né, na execução da política. E dizer que é um grande desafio, né? Eu acho que perfeição não há, mas o que há são boas intenções, né? Tudo aquilo que a gente quer fazer de melhor para a população. E aí a gente tem essa meta de agora desenhar isso a partir dessas respostas aí dadas aí pelos nossos idosos, né? Que estão até inclusive ouvindo. Eu agradeço a participação. É por aí mesmo, vocês têm que participar, opinar, e a gente está aqui para debater. Tá certo, secretária Patrícia Lisboa, muito obrigado. Bom, acho que eu vou devolver a palavra para o Dr. Kalash, falar mais o que ele quiser. Eu queria que ele abordasse um pouquinho os desafios aí do pós-Covid, principalmente para idoso, porque, como o senhor disse, as cidades não dão atenção para o idoso agora. Parece que na marra estão tendo que se preocupar um pouquinho com o idoso. A gente vê supermercado abrindo horário exclusivo para idoso, etc., indo na força aí. Então, para concluir, Dr. Kalash, eu queria que o senhor abordasse esses desafios aí do pós-Covid. Em primeiro lugar, chamar a atenção, Alexandre, daquilo que você se referiu antes. Cidades mais ricas, cidades na Europa, na América do Norte, no Japão, têm disponibilizado tecnologias e recursos, mas são pequenas mudanças, de novo refrisando aquilo.
De novo, eu me lembro em Nova York, as pessoas idosas reclamavam muito que o sinal de trânsito, o semáforo, não dava tempo para ela poder atravessar a rua com segurança e chegar do outro lado. Aquelas avenidas largas de Manhattan, e elas acabavam só no quarteirão onde elas moravam. Não tinham coragem de atravessar por outro lado da rua, confinadas. Então, foi feita uma coisa muito simples. Um garoto que pegou um instrumento rápido e fácil e mudou a grade. O tempo em que o sinal fica verde, para você chegar do outro lado da rua com segurança, com aqueles bonequinhos que mostram quanto tempo você ainda tem, com os minutos assinalados para você saber com segurança. E depois, quando o trânsito fecha para você atravessar a rua, ele fica aberto mais tempo para que a cidade não pare. Não é fazer com que você consiga fazer com que Nova York, de repente, vire uma cidade lenta, não é isso. Mas estou mostrando outro exemplo de como que você pode adaptar com facilidade. Nós temos uma população altamente vulnerável, isso Brasil afora, que merece um especial olhar, que são as residências de idosos. São pessoas que vivem institucionalizadas. Nós não temos uma política do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas a nível federal, mas conseguimos, através também de uma das coordenadoras do nosso Centro Internacional da Longevidade, a professora Carla Giacomin, montar uma frente nacional para dar diretrizes e guias, coisas práticas. O que essas instituições de longa permanência precisam para fazer com que elas respondam e possam proteger aquele idoso que, por falta de opção, acaba tendo que ir viver ali. Então, são pequenas medidas, sempre, que se já tinham grande importância antes da pandemia, elas vão passar a ter mais ainda quando a gente passar a viver no novo normal. E aí, Alexandre, eu não tenho uma bola de cristal. Eu não sei olhar para cá e falar assim, poxa, o novo normal vai ser assim, passado. Nós vamos ter que, de uma forma constante, fazer o esforço para não deixar ninguém para trás. E essa é a essência, de que os mais jovens não saiam por aí felizes, celebrando, como tristemente nós vimos aqui no Rio de Janeiro, 2 semanas atrás, na primeira abertura, os jovens dourados do Leblon, celebrando. Então não está na hora de celebrar. Está na hora de nós termos muita disciplina que não é inerente à nossa cultura. Gostaria de deixar uma mensagem para vocês pensarem. Países grandes, não os pequenos como Uruguai ou Nova Zelândia. Estou falando de uma Tailândia que tem quase metade da Vietnã, que tem quase a metade da nossa população. 98 milhões. 0 mortes. Estou falando da Tailândia, que é outro regime político. 70 milhões de habitantes. 300 mortes. Estou falando da Malásia, que tem 35 milhões e é um país multicultural, mais diverso, mais heterogêneo. 0 mortes. Nós podíamos estar, talvez até como o Paraguai, aqui do lado. Tiveram 26 mortes. Alguma coisa nós estamos fazendo errado. E agora é o tempo de nós pensarmos a fundo, com muita introspecção, aprender com essa crise e fazer aquilo que o chinês sempre faz. Que em chinês, as palavras crise e oportunidades são uma só. Onde a crise, oportunidade, erramos? Parece que sim, basta comparar com outros países. Mas a oportunidade ainda de nós darmos um salto por cima, chegarmos na OMS com um plano que seja não só de Rio Preto amigo do idoso, mas um plano em que Rio Preto pode apresentar soluções para muitas cidades mundo afora. Esse é o meu desejo e esse é o novo normal que eu espero que a gente alcance.
Muito bom, doutor Alexandre Kalash, muito obrigado pela sua participação aqui. Já fica o convite para participar mais vezes, falar aqui, dar uma aula aqui para a gente. Quero ver se o Israel quer se despedir, falar alguma coisa. Israel Sestari. Não, só dar um tchau para todo mundo, um abração, bom fim de semana, e foi muito bom estarmos juntos. Obrigado, Israel. Patrícia Lisboa, secretária de Assistência Social, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, boa tarde, né? E bom fim de semana a todos, e vamos nessa luta aí, enfrentando o Covid. É isso aí. Alexandre, só lembrando que nós temos assistindo-nos as comissões acadêmicas, nós temos o presidente do Conselho e outros do Conselho de Idoso, o professor Antônio Caldeiras, Marília Luvison, o Amena, vários dos companheiros, agradecer muito os jovens que fizeram essas pesquisas, que fizeram as entrevistas, os grupos focais. Foi um esforço conjunto. E é isso. De mãos dadas a gente pode ir longe. E de mãos dadas nós vamos continuar, e agradeço seu convite, porque sem a mídia para disseminar esses conhecimentos, aquilo que apresentamos, e poder difundir, discutir com o público, a gente também não pode ir muito adiante. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado ao senhor, doutor Kalash, e eu agradeço também, como ele disse, a Amena e o doutor Antônio Caldeira, do Conselho do Idoso, que articularam aqui esse debate. Muito obrigado a todos, a TV Câmara sempre à disposição para debater os assuntos da nossa cidade, levar conhecimento à população. Muito obrigado. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, só para informar aqui, eu recebi uma nota da Prefeitura agora, enquanto a gente estava aqui no debate, falando o seguinte, que o prefeito Edinho Araújo, que a manutenção de Rio Preto na fase laranja traz um alívio para a área econômica, evitando que todo o comércio tivesse que fechar as portas, mas novamente estivemos muito perto de regredirmos à fase vermelha. Reiteramos o apelo para que toda a população mantenha as medidas de prevenção e distanciamento. Se relaxarmos, poderemos regredir, o que atrasaria ainda mais o nosso avanço rumo à normalidade. As medidas emergenciais que tomamos são por período limitado a 2 semanas. Ele se refere aí à lei seca e fechamento de mercados aos finais de semana. Tarará, é isso aí, gente. Então, um apelo aí do prefeito Edinho Araújo. Fique em casa, saia só para o essencial. O mercado vai estar fechado esse final de semana. Já compre o que você precisa. Hoje, fica o final de semana em casa para a gente ganhar respiro e não chegar sexta-feira que vem e ser obrigado a regredir para a fase vermelha, o que ninguém quer, não interessa a ninguém. É isso aí. Falando em período de pandemia, a dificuldade econômica aí pesa no bolso das pessoas, né? E diversos tributos e contas tiveram seu pagamento adiado aí para dar um fôlego a quem está precisando. A gente tem todas as informações aí com a jornalista Jaqueline Casanova. Vamos conferir. Olá, vamos falar sobre as contas, os pagamentos, os nossos compromissos que continuam mesmo com toda essa crise na saúde, na nossa economia. O governo, para tentar minimizar, diminuir um pouco no bolso do consumidor e das empresas, adiou e suspendeu os pagamentos de alguns tributos de algumas contas. Você sabe quais são? Vamos lá, eu vou falar para você. Conta de luz. A conta de luz não pode ser cortada até o final de julho, este mês de julho. O consumidor de baixa renda que gasta até 220 kWh por mês está isento de pagar a conta de energia até o final de agosto. Conta de água. O SEMAI suspendeu o corte de água para consumidores de baixa renda e também da tarifa social até o dia 7 de agosto. Dívidas com bancos. Você tem empréstimo bancário? Então, os 5 principais bancos do país: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Unibanco
Banco e Santander, eles abriram renegociações para prorrogarem o vencimento desses empréstimos por até 60 dias. Só que essa renegociação não vale nem para cartão de crédito e nem para o cheque especial. Você deve ficar atento para ver se o banco não está cobrando os juros e a multa durante essa suspensão do empréstimo, do pagamento desse empréstimo. Agora, financiamento imobiliário. A Caixa Econômica Federal ampliou para 120 dias a pausa nos contratos de financiamento habitacional para clientes que estão em dia com o crédito imobiliário ou então com 2 parcelas em atraso, incluindo os contratos em obras. E você poderá pedir a redução da parcela também se você estiver nessa situação. Quem tinha pedido 3 meses de prorrogação de suspensão dos pagamentos do crédito imobiliário, automaticamente a Caixa prorrogou por 4 meses. Já o contrato de financiamento de imóvel novo, a carência é de 180 dias. E FIES, estudantes, atenção, o pagamento do financiamento do FIES está suspenso até o final do ano, dezembro. Empresas e pessoas físicas, a suspensão até outubro do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para empréstimos. Imposto vai deixar aí de ser cobrado, então, até outubro. Com relação à Receita Federal, a Receita, ela suspendeu até o final deste mês, 31 de julho, os procedimentos de cobrança e de intimação do contribuinte. E as empresas e empregadores domésticos que têm que recolher o FGTS, houve a suspensão da contribuição para o Fundo de Garantia. Agora, os produtores rurais, os bancos podem adiar até o dia 15 de agosto o vencimento das parcelas do crédito rural, de custeio e investimento que estão vencidas ou vão vencer. Micro, pequenas empresas e MEI. Foi adiado o pagamento do Simples Nacional, aí incluindo o ICMS e o ISS, agora para outubro, novembro e dezembro. E para finalizar, o cronograma de restituição do imposto de renda já começou e vai até setembro. Agora, cuidado, contas de telefone. Não houve adiamento nem suspensão. Se você ficar sem pagar, deixar vencer a conta do telefone, a operadora pode cortar. Bom, são essas as medidas de suspensão e adiamento de tributos e contas que o governo fez, com a intenção aí de diminuir o impacto negativo na economia de todo o país e no bolso de todos nós. Bacana aí as informações da Jaque. Se você quiser rever essa reportagem, esse programa aí que a Jaque traz todas essas informações, só entrar lá no nosso YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, você revê essa e outras reportagens aí referentes à pandemia de Covid-19 em Rio Preto. É isso aí, gente. E assim a gente encerra o coronavírus, o informativo coronavírus desta sexta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, do controle mestre André Santos, GC e produção do Renato Foque e da Jaqueline Casanova, e o operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias, ter resiliência, paciência, ficar em casa, sair só para aquilo que for realmente necessário. A gente volta segunda-feira, 4 horas da tarde, com mais informações para você. E a gente termina aí em homenagem à Cidade Amiga do Idoso, com o Ira Envelheço na Cidade. Vamos lá. É jogo rápido para mim ou para você, mas um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Vamos se abraçar, se une para esquecer. Um feliz aniversário para mim ou para você. Garotas da minha rua não
sinto, não os tenho.